Na mensagem de hoje, nós vamos tratar sobre o que é coincidência. Será que é sorte? Será que é acaso? Ou será que é um ato da providência de Deus? Fique nessa mensagem para você saber a resposta. Para você, eu desejo a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós entrarmos em nosso assunto de hoje, nós vamos ler em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, onde a palavra de Deus nos diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. As coincidências são uma realidade na vida de todos nós. São momentos que nós não esperamos, são encontros que nós não esperamos e que nós não planejamos, mas que acontecem como se uma outra inteligência tivesse planejado. Quem já não teve uma experiência de precisar de um determinado valor para pagar uma conta, uma prestação, e não ter esse valor em mãos, e de repente esse valor entra na sua conta bancária inesperadamente? Quem já não teve um encontro certeiro com uma pessoa desconhecida e o resultado desse encontro foi resolver um grande problema que precisava ser resolvido? Quem já não recebeu uma ligação telefônica inesperada de uma pessoa que você precisava realmente contactar, mas você não tinha o número do telefone dela e precisava naquele exato momento? Essas situações podem se repetir ou se aplicar a diversas áreas: a emprego, à área profissional, aos relacionamentos, aos romances e casamentos. Você já passou por isso? Você já experimentou uma coincidência? Se você já experimentou, deixe o seu comentário aqui embaixo e nos conte como foi a sensação. O fato é que as coincidências são uma realidade maravilhosa em nossa vida, mas ao mesmo tempo são uma realidade intrigante. Por ser uma experiência intrigante, a nossa grande pergunta é: o que é coincidência? Se nós entendermos o que é coincidência, nós poderemos saber o porquê que elas acontecem em nossa vida. Para algumas pessoas, coincidência não passa de um acaso. É um acontecimento fortuito de um entre mil acontecimentos. São acontecimentos que não têm significado nenhum, e esse significado muitas vezes é dado por nós mesmos. Para outros, a coincidência é um grande problema científico. Um dos pioneiros da psicologia, o Dr. Carl Gustav Jung, ele tentou estudar, investigar cientificamente a questão das coincidências. Ele chamava de sincronicidades. Ele chegou a descobrir alguns padrões e deu nomes para esses padrões, mas ele não descobriu a causa das coincidências ou das sincronicidades. Ele descobriu que algumas causas pareciam ter ligação com a capacidade que o ser humano tem de dar significado às coisas. Porém, ele descobriu que haviam outras causas desconhecidas que não dependiam do significado e da interpretação humana na experiência. A Bíblia nos fala de uma incrível coincidência, uma maravilhosa e intrigante coincidência. E por meio desse relato bíblico podemos aprender muita coisa sobre coincidência e sobre a natureza da nossa vida na Terra. A Bíblia nos fala de um fato apropriado dentro de um tempo apropriado. Isso, de repente, pode ser uma definição de coincidência, quando um fato apropriado coincide com um tempo apropriado. O texto nos fala de um tempo apropriado. Nós vemos isso através da expressão plenitude dos tempos. A palavra plenitude, do grego bíblico pleroma, dá a ideia de uma água que vai subindo até chegar no seu topo, de um processo que vai se desenvolvendo até que chegue no seu ponto máximo. O texto que nós lemos hoje tem como contexto uma ilustração que o apóstolo Paulo fez sobre o papel da lei para o povo de Deus. Ele faz a comparação da infância e da vida adulta. Ele faz a comparação de uma criança que precisa de um tutor, que precisa de um pedagogo, porém, quando cresce e se torna adulto, tem o espírito desenvolvido ao ponto de seguir sua própria vida. Ele fala que a criança é
o povo de Deus, o povo do Antigo Testamento em aliança com Deus. E esse tutor era a lei de Moisés. Quando chega o tempo apropriado de deixar de ser criança, aí então o povo de Deus já não precisa do tutor, já pode receber do Messias, do Salvador, o espírito avançado para seguir a sua vida em harmonia com Deus, seguir a sua vida na aliança com Deus. Passa para nós a ideia de uma infância que vai sendo deixada para trás e que vai se desenvolvendo até que se chegue no tempo apropriado, até que se chegue na plenitude do tempo. A explanação apostólica mostrava que o momento estava pronto. Historicamente, Israel estava pronto porque estava reduzido ao remanescente profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Porque seria desse remanescente que o Messias viria para fazer o seu papel de servo sofredor. Historicamente também, o tempo estava pronto porque havia uma globalização. Todo o mundo estava debaixo do domínio do Império Romano, que tinha um governo semidemocrático. E, além disso, esse governo tinha uma língua universal, internacional e filosófica, que era o grego. Por causa dessa língua e por causa da filosofia grega, as pessoas tinham condições de aprofundarem as reflexões e entenderem os conceitos. As condições do povo de Israel e as condições internacionais sob Roma possibilitavam que acontecesse naquele momento a bênção prometida a Abraão. Deus havia feito uma aliança com Abraão em que o seu descendente iria abençoar todas as famílias da terra. Seu descendente, portanto, um judeu, iria abençoar todas as nações da terra. O tempo apropriado coincidiu com o fato apropriado. Essa é uma característica de destaque de uma coincidência. A coincidência tem um tempo apropriado. Acontece em um tempo apropriado. Além de falar do tempo apropriado, a explanação apostólica também fala de um fato apropriado, que na verdade é o maior dos fatos. O Filho de Deus apareceu, aconteceu nesse tempo apropriado, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nasce então o Messias esperado, considerado pelo Antigo Testamento como Filho de Deus e, portanto, trazendo em seus ombros a liderança, o governo. Um cumprimento muito demorado, porque levou milhares de anos para se cumprir. Para muitos era tardio, para muitos nem parecia que iria acontecer, mas finalmente o fato coincidiu com o tempo. No tempo apropriado, o Filho de Deus nasceu. E Israel necessitava muito desse acontecimento, precisava que esse fato acontecesse, e ele aconteceu. Então, o Messias vem nesse tempo apropriado. Se trata do Senhor Jesus Cristo. Ele nasce em condições comuns. Diz o texto, nascido de mulher. Essa é uma condição comum para toda a humanidade. Se não fosse no tempo apropriado, poderia ter passado despercebido. O texto também diz, nascido sob a lei. Portanto, uma situação comum para todo judeu. E se não fosse o tempo apropriado, poderia ter passado despercebido. Pela explanação apostólica, nós vemos que esse fato era esperado. Era esperado pelas condições da lei. O Salvador, o Messias prometido, nasceu sob a lei para poder cumpri-la. Nesse contexto do capítulo 4 de Gálatas, há uma criança que cresce sob o cuidado de um tutor. Essa criança é o povo de Deus e esse tutor é a lei. O espírito da lei está esperando essa criança crescer e ter no seu momento apropriado para encontrar com o seu Messias, com o seu Salvador. Então, o Messias era esperado por causa dos preceitos da lei, por causa do espírito da lei. Por isso muitos deles puderam reconhecer que o tempo apropriado chegou, porque eles reconheceram o fato tão esperado, a vinda do Messias, do Salvador. Essa é a questão da coincidência, da convergência.
é que dentro de cada coincidência existe algo que nós precisamos que aconteça, que nós necessitamos que aconteça. Foi assim que aconteceu com a mais importante coincidência do mundo, com a mais importante convergência da história, a vinda do Salvador. Portanto, coincidência é, dentre outras coisas, a oportunidade de seguirmos num rumo bom. Toda coisa abençoadora vem de Deus. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes. Toda boa coincidência é uma abertura feita por Deus na existência para seguirmos por uma senda do bem, por uma senda beneficiadora. Encare, então, a coincidência como uma porta aberta para uma realidade boa. Então, entre por essa porta, aproveite essa oportunidade. E diante da coincidência e dos seus benefícios, seja grato por ela, seja grato pela coincidência. Sinta o desejo de agradecer, como nós dizemos em português, obrigado. A palavra obrigado quer dizer, pelo benefício que você me deu, eu me sinto obrigado a retribuir. Sinta-se obrigado a corresponder à abertura que Deus faz na sua vida por meio de coincidências. Se uma coincidência é uma oportunidade para um rumo bom, então a maior das coincidências é a maior oportunidade de se seguir na melhor das direções. Jesus é essa coincidência. Só que essa coincidência, essa convergência foi produzida por Deus. O texto que nós lemos hoje diz que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, aproveite essa oportunidade que é a maior que existe. E seja grato, seja grata por essa oportunidade. Sinta-se obrigado a retribuir, a corresponder. Entre então por esse portal que foi aberto para um rumo que irá transformar a sua vida. E essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Eu desejo muitas coincidências de Deus na sua vida, muitas convergências da vida para o seu bem. Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, para que você possa acompanhar as mensagens todas as semanas. Um forte abraço a você e até a nossa próxima mensagem.